Bom dia, senhoras e senhores associados da Sprometron. Eu me dispus a sair candidato ao Conselho Fiscal, mas com o compromisso de sempre procurar comunicar aos associados o que pudesse estar acontecendo. E no dia de ontem eu recebi, por parte do presidente da Comissão Eleitoral, um documento que ele encaminhou ou irá encaminhar para o presidente da Sprometron, requerendo que se mude a forma de eleição do Conselho Fiscal, de maneira que ela seja feita nos mesmos moldes da diretoria, ou seja, em cada município possa haver urnas eleitorais e que os associados possam votar livremente dessa forma. Eu tenho como um ato de boa-fé da comissão eleitoral, buscando resolver esse problema, que não foram eles que criaram, e tampouco foi a diretoria que tenha criado também. E não estou aqui falando a favor da diretoria. O que ocorre é que existe uma previsão estatutária de que o Conselho Fiscal ele será eleito, lá no artigo 21, parágrafo 1º, o Conselho Fiscal será eleito em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de março do ano subsequente à eleição da diretoria. Bem, a data em si, ela não teve como ocorrer. Agora, a questão é que o Conselho Fiscal ele é eleito em Assembleia Geral Ordinária. E isso não pode ser uma eleição aberta devido a isso aí. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como nós trabalhamos e buscamos que seja respeitado as previsões estatutárias, não seria correto que nós agora aceitássemos, então, a mudança desse item do estatuto, que uma eleição diferente daquela que está prevista no estatuto. Eu acredito que poderia ser interessante para a minha chapa, porque alcançaria, de fato, todo o pessoal, principalmente de 87 a 91, que se encontra no interior, e todos os associados da Sprometron também, por que não? E facilitaria, de fato, a eleição. O problema é que, como existe uma previsão estatutária e diz ali o próprio estatuto que só pode ser modificado o estatuto por votação em assembleia. Então, a Assembleia ela não tem como se reunir atualmente e votar essa mudança para que a eleição seja feita de outra forma. Portanto, não tem como ser mudado o estatuto. E não pode ser mudado, como está sendo pedido ali, por ato da diretoria. Por dois motivos. Não existe previsão para que a diretoria tenha poder para modificar o estatuto. E, segundo, e principalmente, não existe diretoria atualmente. Lembrando para os senhores associados que no começo do ano, melhor, no final do ano passado, foi eleito 4 membros da diretoria. O diretor-presidente, o vice-diretor-presidente, o secretário e o diretor financeiro. E três diretores não foram eleitos. Eles seriam apresentados nessa Assembleia também. Após a aceitação da Assembleia, os seus nomes seriam homologados e eles poderiam tomar posse na diretoria. Portanto, o que ocorre é que existem 4 membros de diretoria atualmente. E o estatuto prevê o seguinte: só pode deliberar a diretoria com 5 de seus membros. Então, impossível é que a diretoria possa apreciar qualquer assunto. Tudo o que possa ter sido aprovado pela diretoria de janeiro até a presente data são atos ilegais, conforme o próprio estatuto prevê. Então, nós não podemos compactuar para que ocorra nenhuma ilegalidade a mais, principalmente na eleição do Conselho Fiscal. De forma também o seguinte, que o resultado da eleição, se ocorresse nesses moldes, passando essa proposta da comissão eleitoral, ocorreria que o resultado poderia ser questionado na justiça e a eleição poderia ser facilmente anulada. É por isso, então, que eu não concordo. Muitos dos senhores, principalmente do pessoal de 8791, já havia pedido, inclusive, já havia perguntado para mim, inclusive recebi de pessoas muito próximas de mim, por que a chapa não requer que seja feita a eleição dessa forma? E assim como eu respondi para eles,
porque não existe previsão estatutária. A Assembleia, que é o órgão máximo, definiu a eleição do Conselho Fiscal desta forma. E nós respeitaremos as decisões da Assembleia Geral. E a Assembleia Geral definiu no Estatuto que a eleição é em Assembleia Geral Ordinária. Então, deve ser cumprido aquilo que está no Estatuto. Eu, particularmente, eu quero que o Estatuto seja respeitado em todos os seus itens e, por isso, simplesmente informei ao Sargento Nascimento que não concordo com a proposta dele. Acredito que seja boa vontade, seja boa fé da parte dele em resolver o problema, mas não é o caminho, infelizmente, não é a solução. Essa solução, ela não é viável. Então, é isso que eu quero esclarecer a todos vocês e dizer que continuo confiando que logo poderá acontecer essa Assembleia e essa eleição, qual nós tanto precisamos que ocorra, para poder estar totalmente legitimada os trabalhos da Aspometron após passar desse período de pandemia. Que Deus abençoe a cada um de vocês.